Atenção, soldados de Cristo, meu nome é Plínio Fabrício e eu tenho uma palavra de Deus para você. Indo direto para o assunto, né, porque você já viu no título que o objetivo desse vídeo é te dizer como ser constante, fui buscando a palavra de Deus, né, tanto eu vou falar aqui de tanto como ser constante, né, nos sentimentos, né, como ser constantemente alegre e não tá tendo pensamentos negativos, mas também como ser constante na leitura da palavra, que inclusive a gente já gravou um vídeo na oração, né, e no jejum, por exemplo, que são coisas da vida com Deus. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus Cristo disse: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é interessante, né? Porque esse é o último versículo, né, de um sermão que Jesus Cristo estava dando para os seus discípulos antes de morrer. Nesse sermão, que é do capítulo 14 ao 16, Jesus Cristo ele fala sobre muitas coisas. Ele fala, por exemplo, né, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o Pai estar nele. Ele fala que nós temos que ser um e fala que nós passaríamos por aflições. Mas a ordem que Jesus Cristo deu no final de tudo foi: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Apesar de a gente não ter um exemplo, né, de Jesus Cristo alegre, explodindo de alegria, né, mas a gente tem exemplo dele chorando, né, mas ainda assim a ordem que Jesus Cristo deu foi: permaneçam alegres, né? Como diria o John Piper diz isso muito nos seus livros, né, que a alegria em Deus, né, e a busca por Deus, né, é o nosso dever e não uma consequência. A gente não tem que buscar a Deus, né, porque quando a gente sentir que deve, a gente tem que buscar de Deus porque esse é o nosso dever e a gente tem que se alegrar nele porque esse também é o nosso dever, né? E eu tô dizendo aqui, claro que não vai ter momentos que você não vai falhar. Vai ter alguns momentos que você vai se sentir triste e vai ter momentos que, apesar de você ter, que você não vai conseguir nem orar e nem a Bíblia. Mas esse não pode ser o padrão da nossa vida, né? Essa inconstância. A gente tem que ser constantemente, né, cada vez melhor na nossa vida com Deus, né? E isso que eu estou lhe dizendo aqui, né, é para que você já tome a primeira decisão. Eu já estou te dando a primeira dica para você ter uma constância, né, que é a decisão. A constância, ela não é um sentimento, né? Sei lá, simplesmente acontece. A constância é uma decisão. Você decide ser constante. Você decide buscar a Deus todos os dias e aí isso acontece. Porque quando a gente quer algo de verdade, né, e a gente faz. Isso é fato. Então, o que só precisa, o que só falta é você querer. E aqui já tá o que você precisa, eu já disse já. Jesus Cristo, o Deus vivo, disse: buscar alegre, permanecer alegres. Já indo para outra dica, né, tenha fé, né? Uma coisa que um missionário estava dizendo é que se a gente perece, a gente deixa de ser inconstante, é justamente por causa da falta de fé que nós temos. Porque, como por exemplo, se eu dissesse que Jesus Cristo vai aparecer no seu quarto hoje à noite, você vai se preparar, né? Então, Jesus Cristo, ele realmente ele pode vir, ele pode aparecer a qualquer momento. Então você tem que se preparar e tem que buscar ser constante, né? E assim, é interessante porque Tiago, ele falou, meio que ele explicou isso, ele falou sobre isso. Lá no capítulo 1, no versículo 3 e 5, ele diz: se querem sabedoria, peçam a Deus, peçam porém com fé, não duvidando, porque uma pessoa sem fé é como ondas do mar, que são levadas pelo vento. Ou seja, né, para você, quando ele fala assim sobre ondas do mar, ele está falando justamente sobre aquela pessoa inconstante, que hora tá de um jeito e hora tá de outro, por causa das coisas da vida. É justamente o que estava falando, né? Mas uma pessoa sem fé desse jeito, ou seja, com fé você é firme, você é inabalável quando você tem fé. Então você tem que fortalecer a sua fé, como diz a palavra de Deus, que é para justamente isso não aconteça. Você tem que acreditar, porque como eu disse antes, quando você acredita,
né? Quando você colocar na sua cabeça que a constância com Deus vai te ajudar, vai melhorar a sua vida, aí sim você vai ser constante. Então você vai ter que colocar isso nessa sua cabecinha. E já outra dica, né, que eu gostaria de dar para vocês é que vocês controlassem seus pensamentos, né? Vocês podem até falar assim, Plínio, eu não controlo meus pensamentos, mas Paulo, ele diz outra coisa, ele não diz isso. O que ele diz é isso. Lá em 2 Coríntios 10, no capítulo 4, versículo 5, ele diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é que tudo que ele pensava era virado para Cristo, para obedecer à vontade dele. A gente pode, assim, controlar os nossos pensamentos e pensar na palavra de Deus e em obedecer a Cristo o tempo todo. Porque, Plínio, mas era Paulo, mas o Espírito que habita em Paulo também habita em mim e em você. E as armas que Paulo tem, também nós temos, né? E eu vou falar quais são agora. A primeira arma que eu gostaria de falar para você ser constante, né, que é para você permanecer firme, é a oração. Você pode orar para você pode orar para que Deus te ajude a permanecer firme. E é interessante porque o que vai tentar fazer você deixar de ser constante é justamente os pensamentos que o inimigo coloca em nossas cabeças. Mas você pode orar para que Deus repreenda esses pensamentos. E aí você tenha pensamentos de alegria e de paz, né? E para você firmar, né? Ter certeza que a vida com Deus, ela vai melhorar, né? Que você vai colocar na sua cabeça que não existe alegria sem Deus. E aí quando você colocar isso, né? Quando você pedir isso em oração, e aí o que vai acontecer? Você vai conseguir ser constante. Outro arma que Paulo tinha é a própria palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem as promessas de vitória, né? E se você acredita que a vitória vai chegar, como por exemplo, se eu estou em um trabalho e eu sei que no final do mês eu vou ganhar o meu salário, então eu não paro de trabalhar. E justamente isso. Se você ler na Bíblia, você vai ver as promessas de vitória. E aí você vai colocar isso também na sua cabeça. E aí como você vai ter certeza da vitória, você também não vai parar. E também na própria Bíblia tem dizendo que Deus nos ama. E a vitória vem por esse saber que Deus nos ama. E aí por isso que quando você na Bíblia, né, a Bíblia somente vai ser blindada com esses pensamentos. E aí eu tenho certeza que você não vai parar nunca mais, né? Como diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38, que diz: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando você colocar isso na sua mente, você também não vai parar. E outra dica, né, para você é que você profetize, que você fale, né? Porque imagina assim que imagina você do jeito que tá agora e eu falasse que você ganhou R$1 milhão. O que você ia fazer? Você ia gastar o seu dinheiro, você ia começar a comprar um monte de coisas, porque você agora é rico e aí você vai agir como tal. Então, você orou, Deus prometeu a vitória. Na Bíblia, Deus também prometeu a vitória. Se você acredita nisso, você vai agir como tal, como se já tivesse recebido a vitória, né, que Deus prometeu, né? Você vai agradecer a Deus, você vai orar e já vai agradecer. Deus, obrigado por causa da minha oração. Obrigado por ter ouvido a minha oração. Deus, obrigado porque me prometeste coisa tão maravilhosa. Deus, obrigado por me ajudar tanto assim. Entendeu? E aí justamente que isso é fé e o justo vive pela fé. Também outra dica que eu gostaria de dar é que você anotasse os versículos, né, de promessas, né, que tem na Bíblia, porque aí você ia conseguir, né, tirar os pensamentos ruins,
mas você ia ir preenchendo, ia guardando aqui na sua mente, e a sua mente ia ficar blindada com essa palavra. Como por exemplo, né, pegar um caderninho de anotações, que diz lá em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, que Jó diz: porque eu sei que o Redentor vive e por fim está a se levantar sobre a terra. Né? O Jó foi um dos homens que mais sofreram em toda a Bíblia, mas Jó disse: eu sei que o Redentor vive. E o próprio Paulo também, que teve um sofrimento próximo ao de Cristo Jesus. Mas ele diz assim: eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. Então você vai guardar isso daí na sua mente, entendeu? Que é para você não desistir nunca, né? E ter uma mente e um coração blindado com a palavra de Deus. Espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado, né? E se alguém está sofrendo de inconstância, envie esse vídeo para essa pessoa, né? Dá like, se inscreve no canal, compartilha para geral a missão, entendeu? E olha aqui no link das descrições, porque tem outros vídeos de outros grandes homens de Deus de como ser constante. Tem Israel Subirá, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves. Vai lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Até a próxima.